O questionador MZ mandou: Marina, durante o governo Bolsonaro, vimos você, Anitta, Bruno Gagliasso, Leonardo DiCaprio, Greta, entre outros, criticando o governo por sua gestão ambiental. Hoje, com o governo Lula, 7% do Pantanal já foi queimado e vocês não falaram nada. Por que vocês estão em silêncio? Muito obrigada pela pergunta também, porque não estamos em silêncio. Estamos falando do problema, mostrando o problema, inclusive nós mesmos fazemos as apresentações. Tivemos uma reunião dentro do Preve Fogo, onde nós mostramos publicamente todos os dados. Os dados são transparentes, a gente não esconde absolutamente nada. Mas nós temos que agir, e estamos agindo. Temos, nesse momento, 300 brigadistas que se somam ao corpo de bombeiro, às brigadas que tem dentro das fazendas, aos voluntários que também têm suas brigadas. Já mobilizamos 5 aeronaves, estamos trabalhando. É completamente diferente. Você reconhece o problema, trabalha para resolvê-lo. E, obviamente, que quando você vê que há uma atitude de conivência com determinadas práticas que são ilegais, na democracia as pessoas têm o direito de criticar. Né? Não estamos calados, tanto é que eu estou aqui o tempo todo falando do problema. A diferença é que eu não quebro os equipamentos que trazem o diagnóstico. Eu olho para o diagnóstico e a gente procura agir. Né? No governo do presidente Lula, nenhum fiscal do IBAMA está sendo proibido de fiscalizar, está sendo exonerado da sua função por fiscalizar. No governo do presidente Lula, foi negada a licença para a exploração de petróleo na Foz do Amazônia. Os técnicos deram parecer, a Petrobras teve que apresentar novos estudos que vai ser novamente analisado pelos técnicos com autonomia. É assim que é, e é assim que precisa ser num governo republicano. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui acessória. Você está falando no governo do presidente Lula. A gente está falando desse período agora. Não dá para você falar na minha gestão do ministério nesse caso, porque assim, realmente é o presidente Lula que tem todo esse efeito, não é o ministério que tem esse efeito? Olha, eu digo o governo do presidente Lula pegando o conjunto da obra. Tá. Eu faço parte do governo. Mas poderia dizer na minha gestão, assim como o Haddad pode dizer na gestão dele, o Camilo pode dizer na minha gestão. Mas geralmente quem diz na minha gestão é o governador, quem diz na minha gestão é o presidente. Eu, juntamente com a minha equipe, sabemos como trabalhar essa agenda. Tá. E já temos os primeiros resultados. Não é fácil, porque você conta também com a oposição. Né? O tempo todo é uma oposição ferrenha. Né? E eu tenho pedido muito a Deus sabedoria, que Deus me dê paciência, resiliência. Eu tenho uma frase que eu digo para consolar a mim mesma, que é: eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. Né? Eu sofro a injustiça e é sofrido, sim. Né? Só eu, Deus, sei determinadas coisas, né? Mas eu consigo falar disso sorrindo. Mas talvez eu não conseguisse se eu fizesse a injustiça. Eu entendo. Uma vez, quando teve um deputado, e ele era um militar, e teve uma acusação, uma investigação que diz que ele tinha um pilotão de execução de pessoas, né? E uma pessoa ele matou com uma motosserra, rolando. Terrível, uma coisa terrível. Né? E uma vez eu estou na comissão que estava julgando esse deputado para caçá-lo. E chegou uma pessoa se dizendo jornalista. Eu nem digo que é jornalista, porque um jornalista não faz isso. Né? Com um gravador, naquele tempo era aqueles bolagens, aqueles tijolinhos, né? Tá. E disse, senadora, é verdade que esse homem espancava a mãe dele? Eu digo, nunca ouvi falar isso. E que ele tem essa... Não é isso que a gente está julgando. Não, ele tem essa fama terrível de fazer parte de Esquadrão da Morte, mas essa história de que espancava a mãe, nunca ouvi. Mas é bom a senhora falar, porque isso vai ajudar ainda mais aqui para ele ser caçado. Eu digo, eu não posso falar isso, porque
Eu nunca ouvi falar disso. Justo. Disse, mas a senhora é uma pessoa com muita credibilidade. Se a senhora falar, as pessoas vão acreditar. Eu digo, exatamente por isso é que eu não posso falar. Porque mesmo ele tendo cometido todas essas atrocidades... Não preciso mentir. Eu não tenho o direito, diante de Deus e dos homens, de caluniá-lo de uma atrocidade que eu não tenho conhecimento que ele cometeu, né? É por isso que eu digo que o meu Tribunal de Contas me julga em altura e profundidade. É justo. Então, eu prefiro sofrer a injustiça do que cometer uma injustiça. Tá. E eu peço muito a Deus que me dê força para isso, para não revidar na mesma moeda. Porque quando você faz isso, o teu adversário já é um vitorioso. Ele já está transformando você nele, né? E tudo que eu não preciso é de fazer fake news, de ficar agredindo as pessoas. Eu disse que meio ambiente é uma luta generosa, acolhedora. Você passou a vida toda destruindo, mas agora você compreendeu, quer fazer diferente? Vamos trabalhar juntos. Entendido. E eu aprendi muito isso com a palavra, uma parábola de Jesus, né? Que é dos trabalhadores da vinha, que ele contratou um grupo de trabalhadores, uns pela parte da manhã bem cedo, outros ao meio-dia e outros ao final da tarde. Quando terminou a jornada de trabalho, ele pagou o mesmo salário para todos. E os que vieram primeiro foram reclamar. Poxa, mas nós começamos mais cedo e tu pagou o mesmo salário? E aí ele diz que ele tinha como fazer aquilo e que as pessoas estavam incomodadas porque ele era bondoso. Mas o ensinamento mais importante dessa parábola é o seguinte: tem determinadas obras e determinados feitos que precisarão daqueles de primeira hora. Eu estou, desde que nasci, trabalhando para proteger essa Amazônia. Tem aqueles que virão numa segunda hora. E terão aqueles que virão quase que no apagar das luzes. Mas a obra só será completa se todos vierem para completar a obra. Então são bem-vindos os que estão desde primeira hora, os de segunda hora, os de terceira hora, né? Eu comecei dizendo que os Estados Unidos não queria nem ouvir falar de mudança climática, né? A gente poderia dizer, não, mas vocês atrapalharam o processo. Que bom que agora nós temos um presidente que está considerando mudança climática. Uhum. E se tiver alguém aí que não acredita em mudança climática e que agora está vendo os peixes morrendo, o rio secando, as pessoas morrendo no Vale do Taquari, toda essa onda de calor, e isso tem a ver com o aumento dos incêndios de forma terrível, pela ação criminosa, por uma série de coisas. Se tem alguém que, diante das evidências do sofrimento, diz, agora eu estou convencido, seja bem-vindo. Boa.